Você já reparou que cada vez mais observamos um clima desregulado? Amplamente conhecida, a resposta para esse mistério não tão misterioso é o aquecimento global. Apesar de estarmos cientes de sua existência, ele é muitas vezes negligenciado. Mas será que é o que deveria ser feito? Nas últimas décadas tem sido possível identificar um aumento das temperaturas globais em decorrência da intensificação do efeito estufa, fruto do aumento da emissão de certos gases, como o gás carbônico e o gás metano, pela atividade humana. Segundo o Global Climate Report, dados de junho de 2021 mostram que as temperaturas continentais registradas neste mês apresentam um aumento de 1,42 graus Celsius em relação ao ano de 1880, enquanto nos oceanos essa variação é de 0,68. Isso impacta significativamente os oceanos de diversas maneiras. O derretimento das calotas polares elevando o nível do mar e a desoxigenação e acidificação da água são alguns dos seus principais efeitos. Repercussões no oceano dessa magnitude, além de prejudicarem a comunidade marinha, impactam toda a vida planetária, bem como os serviços humanos ligados ao mar. Agora, deixando um pouco de lado o aquecimento global, falemos sobre o fitoplâncton. A princípio, ele pode parecer desconexo ao tema, mas você logo perceberá a relação entre os dois. Dentre as diversas comunidades existentes no oceano, a do fitoplâncton é composta por seres vivos microscópicos e fotossintetizantes, como algas e cianobactérias, que ocupam principalmente a superfície de corpos aquáticos. Nos oceanos, mesmo sendo composto por organismos de tamanho diminuto, o fitoplâncton constitui a base das cadeias alimentares, suprindo energeticamente todo esse ecossistema, ao produzir até 95% da matéria orgânica lá presente. Você se lembra, por exemplo, que nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, algumas das piscinas ficaram verdes da noite para o dia? Isso ocorreu porque a ausência de cloro na água permitiu a rápida multiplicação das microalgas, mostrando seu alto potencial biótico, ou seja, sua capacidade de multiplicação muito elevada. Essa característica garante que elas possam ser a base de praticamente todas as cadeias alimentares marinhas, multiplicando-se rapidamente, ao mesmo tempo que são constantemente devoradas. Além disso, devido à sua intensa atividade fotossintética, é o fitoplâncton marinho quem produz a maior parte do gás oxigênio, tanto para os oceanos quanto para a atmosfera em si, além de capturar grande parte do gás carbônico atmosférico. Bem, mas agora que sabemos mais sobre o fitoplâncton, o que poderia impactar essa comunidade tão importante para os oceanos e para o planeta? O fitoplâncton é sensível a variações físicas e químicas nos oceanos, como luminosidade, pH da água, mudanças de temperatura, disponibilidade de gás oxigênio e oferta de nutrientes inorgânicos. A resposta fisiológica de cada espécie que compõe essa comunidade é diferente, dada a variabilidade existente entre esses organismos. Contudo, é certo dizer que o aumento do aquecimento global, uma realidade abordada no começo desse vídeo, põe em risco o equilíbrio dessa comunidade, bem como de toda a biosfera. O alcance total desses impactos ainda é desconhecido, mas especulações podem ser feitas tendo como base o que tem se observado nos últimos anos. Dentre os efeitos do aquecimento global, 3 deles se destacam por seus prováveis impactos diretos sobre o fitoplâncton: a elevação da temperatura da água, a desoxigenação da água e a acidificação oceânica, relacionada também com o aumento do gás carbônico presente nos oceanos. Vamos tratar primeiro da elevação da temperatura da água. Durante o ano de 2021, de janeiro a novembro, o Global Climate Report indica um aumento médio de temperatura dos oceanos de 0,65 graus Celsius. A partir desses dados, é possível pensar em algumas consequências tanto para os organismos marinhos quanto para o próprio ambiente aquático. O primeiro deles tem relação com a velocidade reprodutiva do fitoplâncton. A maior parte das reações metabólicas que garantem a fisiologia dos organismos é catalisada por proteínas e enzimas, e estas têm estruturas e função sensíveis à alteração de temperatura e de pH. Sendo assim, o aquecimento pode desencadear perda de atividade enzimática nos seres vivos. No caso do fitoplâncton, dados têm mostrado que o aumento da temperatura estaria ligado a uma provável desaceleração na taxa de reprodução desses organismos. Lembra do caso das piscinas? Da mesma forma como um aumento na reprodução das algas pode ser visível em poucas horas, uma diminuição nessa taxa também apresentaria rápidas repercussões. Como o fitoplâncton é o produtor de quase toda a cadeia alimentar marinha, uma diminuição na sua taxa reprodutiva como consequência do aumento da temperatura da água deixaria muitos consumidores sem alimento, desequilibrando todo o ecossistema marinho. Outra consequência da elevação de temperatura é a acentuação da estratificação da água oceânica. A estratificação da água ocorre quando a água é dividida em camadas com características físico-químicas diferentes, especialmente por sua densidade.
Os blocos de água fria, mais densos, tendem a descer, enquanto os blocos de água quente, menos densos, tendem a subir. É normal que haja correntes de água verticais misturando essas camadas, e isso é fundamental para a saúde dos oceanos. Contudo, o aquecimento global eleva a temperatura da atmosfera e, por consequência, das camadas superiores do oceano que, por estarem mais quentes, teriam mais dificuldade para um dia descerem e se misturarem com as camadas mais baixas. E que problemas isso poderia trazer? O fluxo de água entre as diferentes camadas de água oceânica é fundamental para trazer do fundo do mar nutrientes inorgânicos necessários para o crescimento do fitoplâncton, como uma espécie de adubo. Sem esses nutrientes, a taxa de crescimento populacional do fitoplâncton seria afetada negativamente, afetando também todas as cadeias alimentares marinhas. Uma compilação de 100 anos de dados realizadas por Daniel Boyce, Marlon Lewis e Boris Worm revelou um declínio da biomassa fitoplânctônica em cerca de 1% da média global. Há também outros estudos que mostram uma redução de 6% da produção primária desde o final da década de 70. Seria essa alteração o resultado da mudança da taxa de reprodução das algas, do aumento da estratificação da água ou ainda uma mistura entre os dois fenômenos? Ou haveria ainda mais elementos envolvidos nesta alteração ecológica? Entremos agora no tópico da desoxigenação. Desde a década de 50, especialmente nos últimos anos, cientistas têm observado que as regiões de baixa concentração de oxigênio, as zonas de hipóxia, têm aumentado, e isso tem sido associado às ações humanas. Como o gás oxigênio é proveniente principalmente da fotossíntese realizada pelo fitoplâncton, que cresce na presença de luz e, portanto, próximo à superfície oceânica, a parte dos oceanos que mais apresenta gás oxigênio é a camada superior. Esse gás, então, se desloca para a camada mais profunda por meio de circulação da água através da coluna de água. Entretanto, com o aquecimento global, a estratificação oceânica explicada anteriormente causa desoxigenação, uma vez que o oxigênio da superfície não é levado ao fundo, já que as camadas de água não se misturam bem. Dados mostram que esse fenômeno deve ser responsável por 50% da perda de oxigênio observada nos 1000 metros superiores e por 98% na parte profunda do oceano. Outro fator que também leva à desoxigenação é a menor solubilidade de gases na água frente a temperaturas mais altas, uma realidade no aquecimento global. Assim, quanto mais quente estiver, menos oxigênio haverá na água. A desoxigenação pode resultar na alteração de ciclos biogeoquímicos como o do nitrogênio. A fixação de nitrogênio nos oceanos é feita principalmente pelas cianobactérias. Elas formam filamentos compostos por células fotossintetizantes e células aclorofiladas que não fazem fotossíntese, mas fixam nitrogênio e, portanto, consomem oxigênio. Assim, se há menos gás oxigênio no meio, essas células fixadoras de nitrogênio são prejudicadas, tendo uma menor produtividade. Com menos nitrogênio disponível, o crescimento populacional e a produtividade do fitoplâncton ficam limitados, uma vez que o metabolismo dos indivíduos que o compõem dependem desse nutriente. Com uma população de microalgas menor do que o esperado, é possível assumir que a quantidade de oxigênio por elas produzida também diminuirá. Assim, a desoxigenação causada pelo aquecimento pode desencadear efeitos como a diminuição populacional do fitoplâncton, o que, por sua vez, promove ainda mais a desoxigenação. Vamos agora para a última alteração, a elevação na concentração de CO2 nos oceanos e a consequente acidificação. Desde a Revolução Industrial, a concentração de gás carbônico na nossa atmosfera tem aumentado significativamente. Os oceanos, que naturalmente absorvem o CO2 atmosférico, acabam absorvendo uma quantidade ainda maior desse gás, chegando atualmente a cerca de 30% do que é emitido pelos humanos. Essa absorção alivia, por um lado, os impactos do aquecimento da atmosfera, mas, por outro, desencadeia a acidificação da água. Isso porque o gás carbônico reage com a água, formando ácido carbônico que, por sua vez, se dissocia em meio aquoso, liberando o íon H+, responsável pela acidez. Em comparação ao período pré-industrial, no qual a emissão de CO2 não era tão intensa, o oceano moderno apresenta-se cerca de 30% mais ácido. Quanto aos impactos sobre o fitoplâncton, o aumento do gás carbônico e a acidificação da água podem ter efeitos complexos e que ainda são pouco conhecidos. Com relação a um efeito positivo, surgem pesquisas que afirmam que um oceano mais ácido favorece a dissolução de ferro 3 na água, um nutriente do qual o fitoplâncton se beneficia, resultando em uma maior produção primária. Tendo isso em vista, o fitoplâncton, que produz dimetilsulfeto lançado para a atmosfera, ajuda a conter o aquecimento global. Isso porque esse composto contribui para a formação de nuvens, que ajudam no controle do aquecimento global ao refletir os raios solares que chegam à atmosfera.
Então, de certa forma, a mudança nas populações de fitoplâncton por conta do aquecimento global torna-se, na verdade, uma maneira de combatê-lo. Além disso, a fotossíntese é um processo que consome gás carbônico, o que nos leva a prever que o aumento da disponibilidade desse gás poderia favorecer a ocorrência de fotossíntese. Essa hipótese já foi corroborada em diversos experimentos, porém, os mecanismos regulatórios envolvidos na fisiologia de cada microalga são variáveis, complexos e ainda não bem conhecidos, não permitindo ainda o estabelecimento de uma relação diretamente proporcional. Bom, depois de tudo isso, onde podemos chegar? Para responder, é importante voltarmos à nossa problemática inicial, o aumento do aquecimento global. Causado por ação antrópica, ele demanda muitos níveis de análise. Toda essa complexidade do aquecimento global fica evidente quando analisamos seus diferentes impactos sobre a comunidade do fitoplâncton. Ao imaginar um desequilíbrio nela, alterações em toda a teia alimentar marinha e, até mesmo na atmosfera, podem ser desencadeadas, sugerindo como pequenas alterações biofísico-químicas podem ser devastadoras para a vida no planeta como a conhecemos. Além disso, é importante também não esquecermos que somos uma população terrestre imersa neste contexto ecológico multifatorial e extremamente dependente das relações que estabelecemos com outras espécies do planeta. Mais do que alarmar, o meu objetivo com esse vídeo é conscientizar, por meio de ações principalmente coletivas, mas também individuais, a possibilidade de criarmos estratégias de contenção de impactos. Quem sabe, assim, conseguimos reduzir a velocidade de desestabilização não só da comunidade do fitoplâncton, tão importante para os oceanos, mas também das mais diversas populações, comunidades, ecossistemas e, claro, de toda a nossa riquíssima biosfera.